Perspectiva rigorosa a 1 e 2 pontos de fuga. A perspectiva, como sistema de representação espacial em superfícies bidimensionais, é fundamental para a história da arte, arquitetura e design. Dentre diferentes tipos de perspectiva, nós iremos tratar da perspectiva a 1 ponto de fuga e a 2 pontos de fuga. Perspectiva rigorosa a 1 ponto de fuga. A perspectiva rigorosa a 1 ponto de fuga é a forma mais simples de perspectiva linear. É caracterizada pela presença de um único ponto de fuga, localizado na linha do horizonte. Todas as linhas paralelas, na direção da profundidade, convergem para este ponto, criando a ilusão de que os objetos se tornam menores à medida que se afastam do observador. Para criar uma representação precisa, em perspectiva a 1 ponto de fuga, é essencial compreender e definir os seus elementos. Antes de descrevermos os passos, iniciamos por um problema concreto. Problema. Representa em perspectiva rigorosa, a 1 ponto de fuga, um cubo de 1,5 cm de aresta, onde da linha do horizonte à linha de terra é igual a 2 cm. Da linha de terra ao plano do quadro é igual a 4 cm. Do plano do quadro ao ponto de vista é igual a 3,3 cm. E a figura está assente na linha de terra. O raio principal estando no lado esquerdo a 0,8 cm do vértice lateral esquerdo da planta, e a planta estando a 0,5 cm do plano do quadro. Dado o problema, o que se fará? O pedido é: um cubo, projeção ortogonal do cubo, a vista frontal e a vista superior. Enquadramento da representação. Base para a representação em perspectiva rigorosa a 1 ponto de fuga. Vista superior ou planta entre o ponto de vista e o plano do quadro. E vista frontal assente na linha de terra de acordo com o problema. Lançamento dos raios visuais na representação. Emissão das linhas de fuga e determinação dos pontos de interseção entre as linhas de fuga e os raios visuais. União dos pontos de interseção, que é a definição dos vértices da figura em perspectiva. Acabamentos. Primeiro passo. O pedido é: um cubo, projeção ortogonal do cubo, a vista frontal e a vista superior. Neste caso, deve-se pensar primeiro no assunto principal do problema. O cubo. Imaginar-se um cubo. Uma forma mais clara de imaginar e representar um cubo é pensando nas suas vistas. Isto é, representando em projeção ortogonal a vista frontal e a vista superior. Segundo passo. Enquadramento da representação. Base para a representação em perspectiva rigorosa a 1 ponto de fuga. Vista superior ou planta entre o ponto de vista e o plano do quadro. E vista frontal assente na linha de terra de acordo com o problema. Traça-se a linha do horizonte. LH. A linha do horizonte representa o nível dos olhos do observador. Ela é uma linha horizontal imaginária que irá se estender ao longo da imagem. A sua altura na imagem afeta a perspectiva geral. Uma linha do horizonte mais alta implica um ponto de vista mais baixo. E uma linha do horizonte mais baixa implica um ponto de vista mais alto. A linha do horizonte pode coincidir com o horizonte real na paisagem, mas na sua representação, é determinada pela altura dos olhos do observador. Já que, no problema, aparece o raio principal no lado esquerdo, marca-se no lado esquerdo da linha do horizonte, um ponto. O ponto de fuga, PF. Que é o lugar geométrico, onde intersecta uma linha perpendicular. O raio principal, RP.
tendo nos dois extremos, localizados o ponto de vista, PV, no extremo inferior, e ponto de fuga, PF, no extremo superior. Traça-se a linha de terra, LT. A linha de terra é a base. Uma linha horizontal, paralela à linha do horizonte, que representa a superfície sobre a qual os objetos estão colocados. A distância entre a linha do horizonte e a linha de terra define a altura da visão, e a profundidade do cenário a observar. De acordo com o problema, a linha de terra deve estar em baixo e ser paralela à linha do horizonte, estando a uma distância de 2 cm dela. Em seguida, traça-se o plano do quadro, PQ. O plano do quadro é a superfície bidimensional na qual a imagem é desenhada. É uma janela através da qual o observador vê o cenário tridimensional. A relação entre o plano do quadro e os objetos a serem representados é crucial para determinar a sua escala e posição em perspectiva. É traçado sob forma de uma linha reta, embaixo da linha de terra, paralela à linha de terra, e deve estar, de acordo com o problema, a 4 cm da linha de terra. A projeção ortogonal mostra as vistas do cubo. A vista frontal, em cima da linha principal, e a vista superior ou planta, em baixo. A vista frontal assim como a planta, são representados em forma de figuras bidimensionais, no caso do cubo, como quadrados. Desenha-se a planta do cubo, na parte inferior da folha do sistema, embaixo do plano do quadro. De acordo com o problema, o raio principal se encontra à esquerda. Então, a planta será desenhada no lado direito e, a 0,8 cm do raio principal. E, deve distanciar-se 0,5 cm do plano do quadro para baixo. A vista frontal é desenhada na mesma abscissa, mas em cima da linha de terra. De acordo com o problema, assente na linha de terra. Terceiro passo: lançamento dos raios visuais na representação. Projetar os raios visuais. A partir do ponto de vista, emitem-se raios visuais. Os raios irão passar nos cantos do quadrado que representa a vista superior, nos vértices. Estes raios são linhas retas, que saem todos do mesmo ponto de partida, o ponto de vista, passam nos vértices da figura, e mudam de direção. Isto é, interrompem a direção, num único plano, o plano do quadro, PQ. Os raios visuais saem do mesmo ponto, e é o mesmo ponto onde sai o raio principal. Os raios visuais, em relação ao raio principal, são concorrentes e oblíquos. Tais raios, depois de atravessarem a planta, eles chegam no plano do quadro. O plano do quadro é uma linha reta, perpendicular ao raio principal, e oblíqua em relação aos raios visuais. Isto é, o plano do quadro tem pontos de concorrência de todos os raios visuais. Nesses pontos, os pontos de concorrência, os raios visuais mudam de direção, tornando-se paralelos ao raio principal, e perpendiculares ao plano do quadro PQ, até a linha do horizonte. Quarto passo: emissão das linhas de fuga e determinação dos pontos de interseção entre as linhas de fuga e os raios visuais. Projeção das linhas de fuga. A partir do ponto de fuga, desenhe linhas retas, convergindo para o ponto de fuga. Estas linhas se espalham e passam nos vértices da vista frontal, formando arestas dos objetos que se afastam em direção contrária ao ponto de fuga, e criam a ilusão de profundidade. Quando se encontram com os raios transformados em paralelos, interceptam a eles, formando pontos. Os ditos pontos em perspectiva. Uma forma mais prática de resolver é traçando linhas 2 a 2.
Linhas que vão intersetar os pontos, que estejam na mesma abscissa, ou lado vertical da vista frontal. Que é para, ao cruzarem com os raios transformados em paralelos, que saem de pontos da mesma abscissa, ou do lado vertical da vista superior, com a mesma abscissa, formarem um plano em perspectiva. Tratando-se de um cubo, faz-se o mesmo para o outro lado da vista frontal, fazendo assim, a projeção total da vista frontal. E, prestando atenção, todas as linhas de fuga interceptam a todos os raios visuais um a um. Quinto passo. Se formos a considerar somente os dois lados paralelos da vista frontal, veremos que são atravessados por linhas que fazem dois planos paralelos e em perspectiva. Unem-se os pontos de interseção, que têm mesmas cotas. Estas uniões formam linhas paralelas ao plano do quadro, que representam arestas paralelas ao plano do quadro. Sexto passo. Acabamentos. Trace linhas coincidentes aos raios visuais, e às linhas de fuga. Partindo de um ponto em perspectiva, ao outro ponto em perspectiva. Assim, teremos o cubo em perspectiva, no qual, os pontos em perspectiva são vértices do mesmo cubo. Este processo é feito com linhas de contorno, a traço contínuo grosso. Linhas que serão exibidas as linhas de contorno visível. Depois das arestas representadas com linhas de contorno visível, e, tratando-se de forma tridimensional, existem outras arestas da forma que não são vistas. As arestas invisíveis. São representadas estas arestas por linhas de contorno invisível, a tracejado. No final, e, sob questões opcionais, reveste-se a parte superficial com um trama, para dar a textura de um sólido geométrico. Assim, temos um cubo, em perspectiva rigorosa a um ponto de fuga. Perspectiva rigorosa a dois pontos de fuga. A perspectiva rigorosa a dois pontos de fuga é uma técnica de desenho que utiliza uma planta, vista de cima, para criar a representação tridimensional de objetos, onde as linhas paralelas convergem para dois pontos de fuga, na linha do horizonte, proporcionando uma sensação realista de profundidade e forma. O processo envolve conectar pontos da planta aos pontos de fuga na linha do horizonte, utilizando linhas de base perpendiculares para definir os vértices da figura. Problema. Representa um cubo em perspectiva rigorosa a dois pontos de fuga de acordo com a projeção ortogonal ao lado. Onde da linha do horizonte à linha de terra igual a 1,8 cm, da linha de terra ao plano do quadro igual a 6 cm, plano do quadro ao ponto de vista igual a 3,5 cm, na linha de cota do plano do quadro para a planta é de 3,6 cm, do ponto de fuga à linha de cota igual a 1,5 cm, e raio principal à direita. O que se fará? Ter as projeções ortogonais dadas. Disposição das referências geométricas. Disposição do aparato perspectivo. Posicionamento da linha de cota, altura e planta do objeto. Emissão dos raios visuais. Emissão de linhas de fuga. Acabamentos. Primeiro passo. Ter as projeções ortogonais dadas. Para realizar uma representação em perspectiva rigorosa, a dois pontos de fuga, é essencial em primeiro, ter a figura a projetar, em dupla projeção ortogonal, de preferência, figura cotada. Para nela, poder-se extrair a vista superior, planta, e a altura do objeto. Segundo passo.
Disposição das referências geométricas. As referências geométricas dão as seguintes determinações: linha do horizonte, linha de terra e plano do quadro. Deve ser traçada primeiro a linha do horizonte. Traça a seguir a linha de terra. De acordo com o problema, a linha de terra deve ficar a 1,8 cm da linha do horizonte e em baixo. E, em terceiro, a linha que representa o plano do quadro. De acordo com o problema, o plano do quadro deve ficar a 6 cm da linha do horizonte e mais para baixo. Terceiro passo: disposição do aparato perspectivo. O aparato perspectivo consiste na montagem de dois pontos de fuga, ponto de vista e raio principal. Iniciando com o raio principal. Neste passo, e de acordo com o problema, o raio principal está no lado direito. Determina-se um espaço no lado direito, entre o meio e o fim, 3/4 da linha, onde irá-se colocar uma perpendicular às referências geométricas projetivas. Esta linha deve partir de um ponto fora do plano do quadro. O problema diz a 3,6 cm do plano do quadro. Até atravessar a linha do horizonte. Ao ponto de origem da linha, 3,6 cm do plano do quadro, chama-se de PV, ponto de vista. Depois da interseção da linha do horizonte, pode-se colocar o nome da linha, RP, raio principal. No passo a seguir, traça-se uma linha reta, que tem princípio no PV, para o lado direito do RP, e é concorrente oblíquo com o plano do quadro, PQ. Esta linha fará um triângulo retângulo. O lado que estás a traçar é a hipotenusa. O ponto de interseção da reta traçada com o plano do quadro, entre esta reta e o plano do quadro, existe uma amplitude de 60 graus. Mas, ao traçar deve-se iniciar no PV. Então, se o ângulo adjacente ao PV é de 60 graus, o ângulo reto é de 90 graus, este ângulo será de 30 graus. Coloca-se o transferidor como mostra a figura. Mede 30 graus do ângulo de PV, para o lado direito. Em seguida, traça-se uma linha reta, com princípio no PV, para o lado esquerdo do RP. Concorrente e oblíquo com o plano do quadro, PQ. O cono óptico formado entre a linha do lado direito e a do lado esquerdo deve ser de amplitude de 90 graus. Então, se o lado direito da RP mediu 30 graus, o lado esquerdo deve medir 60 graus. Dos dois pontos de interseção, das linhas ao plano do quadro, são traçadas linhas paralelas à RP. Estas linhas vão até à linha do horizonte. Na linha do horizonte, os pontos de interseção dessas linhas, à linha do horizonte, dá-se o nome de pontos de fuga. Em ordem, dá-se PF1 ao primeiro ponto, e PF2 ao segundo ponto. Quarto passo: posicionamento da linha de cota, altura e planta do objeto. A linha de cota é uma linha oblíqua. Esta linha é concorrente ao plano do quadro PQ, e paralela a uma das linhas que saem do PV para um dos pontos de concorrência. De acordo com o problema, a linha tem o comprimento de 3,6 cm. Do ponto de concorrência, a linha atravessa o plano do quadro e fica paralela ao raio principal. Da linha perpendicular ao PF1, até ao ponto de interseção do prolongamento da linha de cota, mede 1,5 cm. No extremo superior, depois da linha de terra, encontra-se toda a altura. No extremo inferior, de forma oblíqua, e com um dos lados coincidente com a linha de cota, fica a planta, ou vista superior. Quinto passo: emissão dos raios visuais. O cono óptico é a visão equivalente a 90 graus do observador, com o olho no ponto de vista, PV. São traçados raios visuais, que partem do ponto de vista.
passam nos vértices do objeto até ao plano do quadro. Eles interceptam o plano do quadro. Os raios visuais fazem uma projeção cônica. Quando atingem e atravessam o plano do quadro, os raios visuais ficam paralelos ao raio principal e à linha de cota. Por cada ponto de interseção dos raios ao plano do quadro, ergue-se uma paralela ao raio principal. Sexto passo. Emissão de linhas de fuga. As primeiras linhas de fuga saem do ponto de fuga, situado no lado onde está a linha de cota, LC. Essas linhas passam na linha coincidente com a linha de cota, que determina a altura do objeto. A linha de fuga passa no primeiro ponto, e mais pontos da altura, de acordo com a compreensão. No caso problematizado, dois vértices da planta fazem a face frontal, e neste caso, a emissão primeira também será de duas linhas de fuga, uma no princípio, e uma no final da altura. Estas linhas devem interceptar os dois raios da face frontal. E formará 4 pontos, 2 a 2. Nos últimos 2 pontos, traça-se linhas de união com o ponto de fuga restante. Das duas faces visíveis na planta, uma foi usada, restando uma. É no ponto que define esta face, onde passa um raio visual, que irá interceptar as duas linhas que foram no segundo ponto de fuga. Registra-se de forma visual os 4 pontos. Unem-se os primeiros 2 pontos em perspectiva, com o ponto de fuga oposto. Assim do outro lado, unem também os 2 pontos, com o outro ponto de fuga, o oposto, cada 2 pontos, um é da base, e o outro da parte superior. Na base, se interceptam duas linhas. Na face superior também duas linhas. Formando assim 2 pontos de interseção, que alinhados para a vista superior, coincide no último vértice, o vértice posterior ou traseiro da vista superior do objeto dado. Registra-se de forma visual os 2 pontos. Traçam-se as arestas visíveis do objeto, a traço contínuo grosso. Traçam-se as arestas invisíveis do objeto, a tracejado. E assim, temos o cubo, em perspectiva rigorosa a 2 pontos de fuga. Sétimo passo. Acabamentos. Em alguns casos, é necessário assombrear, valorizando com tons do lápis. Tendo assim, o objeto ou peça, bem definida. Fim da apresentação.